Aleluia. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Eu vou compartilhar uma notícia com você e já vou pedir desculpas, porque eu acabei me esquecendo de dizer a você sobre uma participação minha na rádio Vida Melhor FM 97.5. Já gravei até esqueci como é que chama isso. A frequência, isso. Já gravei até a frequência 97.5, Vida Melhor FM. Das 10 às 11 tem um programa chamado Voz no Deserto, com o pastor Nivaldo Caldeira. E ele me convidou para participar desse programa na manhã de ontem. E foi realmente algo assim, muito especial, muito bacana, foi muito legal mesmo. Uma experiência muito boa. E para falar sobre um tema maravilhoso que era falarmos sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, como é que ele age e como é que ele se manifesta, qual é a grande missão do Espírito Santo. E foi algo muito maravilhoso, muito edificante e que também deu origem à mensagem que eu vou compartilhar com você nessa noite, que está aqui no Evangelho de João, do versículo 12 até o versículo 14. Evangelho de João 16, do versículo 12 até o 14, onde diz assim: tenho ainda... Olha o que Jesus diz aos discípulos: tenho ainda muito que vos dizer. Está ouvindo, irmão? Jesus tem ainda muito que vos dizer. Não sinta que você já aprendeu tudo. Você não aprendeu tudo de Jesus. Jesus tem ainda muito mais para revelar ao seu coração. Há algo do coração dele todos os dias, algo novo do coração de Deus para ser revelado ao seu coração. Então Jesus diz: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus tem muito para nos dizer e nós não podemos suportar. Mas olha que palavra maravilhosa vem no versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Paráclito, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. O que Jesus está dizendo é: eu tenho muito ainda para falar a vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir. Mas quando o Espírito Santo vier, ele então vai trazer uma revelação especial ao coração de vocês, para que vocês possam compreender plenamente o que eu tenho para vocês. Qual é o meu plano, qual é o meu propósito, qual é o projeto de vida que eu tenho para cada um de vocês. É isso que Jesus estava dizendo aos discípulos, qual era a missão que Jesus tinha para aqueles discípulos. E eu quero dizer para você nessa noite, há algo do coração de Deus para a sua vida nessa noite. O que acontece, meus irmãos, é que nós que não estamos preparados ou muitas vezes dispostos a ouvir o que Jesus tem para falar conosco. Você entende isso? Ontem eu fui surpreendido com o meu filho mais novo, o Juninho, quando ele me fez uma pergunta teológica. Meu filho de 9 anos me fez uma pergunta teológica. Sabe o que ele me disse? Vive. Sabe o que o Juninho me disse? Por que é que nós acreditamos em Deus, pai? Uau! Como é que eu vou explicar isso para um menino de 9 anos? Por que é que a gente acredita em Deus? Ele não quis dizer, por que a gente é obrigado a acreditar em Deus. Ele estava querendo dizer, como que a gente pode acreditar em Deus? Como é que acontece isso? Eu acho que ele estava me perguntando como é que se dá esse processo da gente acreditar em Deus.
E eu disse a ele, olha filho, a gente acredita em Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na vida da gente. A gente acredita em Deus porque a cada dia a gente percebe, a gente experimenta toda a bondade de Deus em cada momento da nossa vida. Na casa que a gente mora, na comida que a gente come, na cama que a gente dorme, o cuidado de Deus. A presença desse Deus que cuida da gente em todos os momentos. Mas aí o Espírito Santo tocou no meu coração para dizer algo importante para ele. Aí eu disse para o Juninho assim, mas Júnior, tem uma coisa muito importante que eu quero te falar. Deus está com a gente em todo o tempo e Deus cuida de todo mundo. Mas tem uma diferença. Tem algumas pessoas que percebem o cuidado de Deus. E tem outras pessoas que não percebem. Tem umas pessoas que reconhecem a bondade de Deus na vida. E outras pessoas que vai passar a vida inteira reclamando de que Deus não liga para ela sem perceber que Deus está cuidando de cada detalhe. Que Deus está trazendo o livramento, que Deus está trazendo o sustento, que Deus está trazendo todo o cuidado que aquela pessoa precisa. Por que a gente acredita em Deus, meus irmãos? Porque um dia o Espírito Santo nos tocou. Porque um dia o Espírito Santo fez com que os nossos olhos espirituais fossem abertos e houvesse no nosso coração uma sensibilidade que sem Ele nós jamais poderíamos ter. Meus irmãos, quantas pessoas morrem sem ter uma experiência de fé? Quantas pessoas morrem negando a existência de um Deus vivo que nos abençoa, que cuida de nós em todos os momentos, que nos dá forças para continuar, que nos faz enxergar uma perspectiva nova de vida, que nos faz entender que a vida não é apenas o que vivemos hoje, mas o que podemos viver para toda a eternidade. O Espírito Santo veio para trazer, queridos, verdades ao nosso coração, que sem Ele nós nunca poderíamos ver. Estava lendo um comentário bíblico de F.F. Bruce, e ele diz o seguinte, que Ele, o Espírito Santo, somente Ele pode nos ensinar todas as coisas. Somente o Espírito Santo dará testemunho de Cristo, exporá o erro ou o engano do mundo, guiará os discípulos no caminho de toda a verdade. E agora Ele tem a missão suprema de glorificar a Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Que o Espírito Santo, que não é uma força, o Espírito Santo que não é uma energia, o Espírito Santo que é uma pessoa, o Espírito Santo que é uma pessoa da Trindade. Nós cremos num Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, queridos, é, como dizia o título de um livro do Caio Fábio, um livro antigo do Caio Fábio que eu li, e o título desse livro marcou meu coração, que chama-se Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Falando a respeito da pessoa do Espírito Santo, como que ele age na igreja, como que ele age para manter a igreja firme nos caminhos do Senhor. Meus irmãos, a única segurança que nós temos é a certeza da companhia do Espírito Santo, que nos revela todas as coisas do coração de Deus e que nos faz permanecer firmes, mesmo em momentos que nós pensamos em desistir. Deixa eu te falar uma coisa muito séria nessa noite. O Espírito Santo não é uma emoção. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo ele vem para dar uma emoção no culto. O presbítero Jefferson, o Espírito Santo é responsável para dar aquele, não sei nem o nome, eu sei que é um negócio assim. Não, não é isso. O Espírito Santo ele vem para transformar a nossa vida. O Espírito Santo ele vem para abrir os nossos olhos espirituais. O Espírito Santo ele vem para fazer com que a gente perceba, tenha sensibilidade do cuidado de Deus, da missão que Deus tem para cada um de nós. O Espírito Santo que vem para nos dirigir no caminho certo. O Espírito Santo que vem para nos capacitar para que sejamos verdadeiros servos do Senhor e que sem Ele nós jamais poderíamos ser. Deixa eu te falar uma coisa importante que está acontecendo aqui. Jesus estava preparando o coração dos seus discípulos para a sua partida. Jesus falava com os seus discípulos dizendo, olha, se eu não for, ele não vem. Mas quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Olha que maravilhoso isso. Jesus estava dizendo que o que ele tinha vindo para fazer estava chegando ao final, mas que eles não estariam sozinhos. E eu preciso te falar uma coisa muito importante. Há uma grande diferença entre solidão e solitude. Sabe qual é a diferença? Parece que é a mesma coisa.
Mas a solidão é a sensação de alguém, presta bem atenção nisso que eu vou dizer. Solidão é a sensação no coração de uma pessoa, que por mais que ela esteja rodeada de gente, ela sempre se sente sozinha. Olha que coisa dramática essa, não? Não importa quantas pessoas estejam perto dela, ela sempre sente um vazio e uma tristeza incomum, que não tem explicação. Parece que ninguém entende ela, parece que ninguém consegue percebê-la. E então ela se sente sempre só, estando com uma ou com 100 pessoas perto dela. Essa é a solidão. A solidão é o que o mundo sente. A solidão é o que as pessoas sem Deus sentem. A solidão é essa dor no mais profundo da alma, essa angústia que toma conta do coração e que a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe quando começou e a gente nem sabe quando vai terminar. A solidão é uma coisa que dói na alma. Não tem como a gente explicar a dor da solidão. Ela simplesmente vem, se acomoda e dói. E a gente não sabe explicar com palavras. Essa é a solidão. Mas há algo especial chamado solitude. Solitude é a disposição em estar só. Porque mesmo estando só, nós fazemos da experiência de estar sozinho uma grande oportunidade de oração, de contemplação, de termos a oportunidade de nos aquietarmos para podermos enxergar a vida de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais prática, enxergarmos a vida de uma maneira mais clara. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, Jesus não fez isso? Ele deixava os discípulos e se adiantava um pouco mais, para que nas madrugadas ele estivesse conversando com o Pai. Isso é solitude. É a disposição de ficar só para dar a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de enxergar a vida de uma maneira mais clara, de fugir das vozes do mundo para poder escutar com mais clareza, sem ruídos, a voz de Deus. Jesus estava preparando o coração dos discípulos para dizer a eles: vocês nunca estarão sozinhos. Jesus está dizendo isso para você nessa noite. Se você estiver comigo, você nunca estará sozinho. Se você tiver a companhia do Espírito Santo, você nunca vai estar sozinho. Não importa que todos te abandonem, não importa que você tenha que lutar sem a companhia de um amigo, sem a companhia de um parente, mas se você estiver com Deus, o Espírito Santo vai estar com você, segurando a sua mão, te ajudando em todo momento, para que você possa vencer cada situação, fortalecido, dirigido, capacitado por Ele. Essa é a diferença, meus irmãos. Por isso que eu digo a vocês, há muitas pessoas que imaginam que o Espírito Santo seja uma emoção, uma força, uma energia. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo habita dentro de você, o Espírito Santo é a certeza de que você nunca vai estar sozinho, mesmo nas situações mais difíceis da sua vida, porque essa presença santa e bendita sempre estará ao seu lado. Há um texto na história da igreja chamado Catecismo de Heidelberg. E não se assuste, catecismo não é material apenas da igreja católica. Catecismo é o ensino pedagógico da fé cristã que recebe o nome de catecismo. E muitos catecismos foram escritos durante a história da igreja. Esse, por exemplo, foi escrito entre o ano de 1559 a 1576, destinado a oferecer àqueles cristãos que viviam o momento da Reforma Protestante um ensino sobre as Sagradas Escrituras, um ensino sobre Deus e a sua vontade. E então, na pergunta de número 53, a pergunta cujo tema é: o que você crê sobre o Espírito Santo? Olha que pergunta interessante. O que você crê sobre o Espírito Santo? Isso vale, meus irmãos, vale lembrar você
e todos os que terão acesso a esse vídeo, que o Espírito Santo não pertence à igreja A ou à igreja B. O Espírito Santo não é dos pentecostais, o Espírito Santo não é dos tradicionais, o Espírito Santo não é da igreja reformada, porque ninguém pode ter o Espírito Santo para si e dizer: o Espírito Santo é só meu, porque, meus irmãos, é a gente que pertence a Ele, e não Ele pertence a nós. Como Jesus ensinou a Nicodemos quando ele diz: o vento sopra onde? Para onde quer. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, assim é todo aquele que é dirigido pelo Espírito Santo. Ele é dirigido, ele é levado, ele é conduzido pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não está preso a uma placa denominacional. O Espírito Santo não está preso a 4 paredes, como nós estamos aqui agora, porque o Espírito Santo age onde Ele quer e da maneira como Ele quer. Você recebe essa palavra? Então, meu irmão, olha só, lá em 1559 já se falava a respeito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está no ensino das Escrituras. O Espírito Santo não é uma doutrina nova, o Espírito Santo é o próprio Deus. E então, nós vemos aqui a pergunta: o que você crê sobre o Espírito Santo? E a resposta é: primeiro, creio que Ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. Segundo, creio que Ele foi dado também a mim, para, pela verdadeira fé, me tornar participante de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar, para permanecer comigo para sempre. E em Romanos, no capítulo 8, meus irmãos, nós vamos ler no versículo 14 e no versículo 16, que quem não tiver o Espírito Santo nem pode dizer que é filho de Deus, mas quem tem o Espírito Santo, quem foi tocado, quem foi selado, quem foi marcado com o Espírito Santo, tem essa convicção e essa certeza no seu coração, de que não importe o tempo, não importe quantos anos a vida nos dê, nós teremos uma certeza no nosso coração: somos filhos de Deus. Sabe quem é que coloca isso dentro de nós? O Espírito Santo. Você pode dizer isso? Diga: o Espírito Santo. Sabe quem é que te dá a certeza da salvação? O Espírito Santo. Sabe quem é que te dá a certeza de que você nunca vai estar sozinho? Sabe quem é que vai te capacitar nos momentos de luta e de dor? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo é que faz as coisas maravilhosas do céu acontecerem na terra. Um outro documento da igreja, chamado Cânone de Dort, que foi uma discussão que houve no período de 1618 e 1619, ou seja, bastante tempo atrás. Tem ali alguns artigos muito interessantes e que falam a respeito da importância do Espírito Santo no que diz respeito a esse entendimento, essa sensibilidade que somente o Espírito Santo pode trazer ao nosso coração. E então nós lemos assim: sem a graça do Espírito Santo regenerador, não desejam nem poderão retornar a Deus, nem corrigir a sua natureza depravada ou se preparar para essa correção. Isso significa o quê, meus irmãos? Que o homem pecador, que está morto nos seus delitos e pecados, ele nunca vai experimentar a graça de Deus se o Espírito Santo não tocar no seu coração, se o Espírito Santo não tirar a venda dos seus olhos, se o Espírito Santo não der sensibilidade a ele, ele nunca poderá enxergar o tamanho da graça de Deus na vida dele. Sabe o que eu estou aprendendo aqui, meus irmãos? Eu estou aprendendo muita coisa quando eu falo sobre o Espírito Santo. Eu estou aprendendo, meus irmãos, que o que eu faço porque é o Espírito Santo que me capacita. Sabe o que eu estou aprendendo aqui, meus irmãos? Que a obra que eu realizo, as boas obras que eu faço, quando eu me disponho a abençoar a vida de alguém, eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo está me dirigindo. Eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo está me capacitando. Quando Jesus disse: vocês não vão estar sozinhos, o Espírito Santo vai vir para estar com você, Jesus estava dizendo: Ele vai capacitar vocês, Ele vai trazer uma mensagem ao coração de vocês, Ele vai trazer certezas ao coração de vocês, certezas essas que o mundo nunca, jamais poderá trazer ao coração de vocês.
quando eu me converti, eu dei muito trabalho para as pessoas. Porque e aí, Jefferson, talvez você vai se lembrar de alguém. Eu sempre fui uma pessoa com muitas dúvidas. E sempre perguntei demais. Às vezes até demais mesmo. E as pessoas, algumas pessoas quando me viam, elas já falavam, ai meu Deus, deixa eu vir para casa. Deixa esse menino passar. Porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sempre quis saber muito das coisas. Eu sempre quis aprender muitas coisas. E aí, meus irmãos, eu começava a perguntar às pessoas, e então elas falavam comigo e elas me ensinavam muitas coisas e eu pude aprender. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós olhamos para a palavra de Deus sem a iluminação do Espírito Santo, a única coisa que nós enxergamos são letras. A única coisa que nós enxergamos são palavras. E na maioria das vezes abrimos a Bíblia e a fechamos sem nenhuma compreensão. Porque, meus irmãos, quem tira a venda dos nossos olhos para nos fazer enxergar a revelação de Deus que está aqui nessa Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Até esses dias eu não precisava usar óculos, mas agora eu preciso usar óculos. Na verdade, eu nem sei o que eu estou fazendo sem óculos. Essa semana eu já perdi meu óculos umas 5 vezes. Não sei se isso acontece com você. É porque eu insisto em acreditar que eu não preciso mais dos óculos. E eu fico sempre perguntando para a Vívia, Vívia, onde estão os meus óculos? E a Vívia diz, de quem são os óculos? Mas ela me ajuda a procurar. Agora, quando eu não acho, eu chamo o Juninho primeiro para ele me ajudar a procurar. E ainda bem que ele me ajuda. Por que a gente usa óculos, irmãos? Principalmente vocês que estão de óculos. Por que a gente usa óculos? Porque há uma deficiência na nossa visão. Ou não conseguimos enxergar muito bem as coisas que estão longe, ou não conseguimos enxergar muito bem as coisas que estão perto. Ou não enxergamos nem o que está longe, nem o que está perto. Algumas pessoas não enxergam as coisas muito bem, elas ficam meio que diferentes, meio estranhas, meio espalhadas, que é um outro problema de visão. Mas quando você coloca os óculos, você vê nitidamente. A minha surpresa foi quando eu coloquei o óculos pela primeira vez e olhei algo que estava assim bem distante. E então eu comecei a ler com clareza o que estava escrito numa placa que estava bem longe de mim. Para ler determinadas letras, as letras da minha Bíblia, ela é um tamanho razoável, então eu consigo ver. Mas sem os óculos já está ficando difícil enxergar adequadamente. Por que usamos óculos? Porque os óculos nos ajudam a enxergar o que é aquilo que a gente gostaria de ver pelos próprios olhos, pela visão, nós não conseguimos mais enxergar. Sabe o que o Espírito Santo faz, meus irmãos? Ele traz clareza da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida, que sem Ele nós jamais poderíamos enxergar. Você recebe essa palavra, irmão? Você está entendendo o quanto você precisa do Espírito Santo? Você está entendendo o quão é importante a missão do Espírito Santo? É Ele que traz revelação de Cristo a nós. É Ele que revela a vontade de Deus a nós. Meus irmãos, eu digo a vocês, no final, quando Deus nos der a graça de chegarmos aos portais celestiais, aleluia, que visão maravilhosa há de ser. Quando nós estivermos próximos de entrar na eternidade com o Senhor, nós teremos uma grande surpresa, porque há muitas pessoas que não entenderam algo ainda, mas vão entender, um dia vão entender, que aquilo que eu faço de bom, eu não faço de bom porque eu sou bom. Eu não produzo o bem porque há algo bom em mim mesmo, mas o que eu faço de bom para alguém é pela capacitação do Espírito Santo. É Ele que me move, é Ele que age em mim, é Ele que prepara, é Ele que me ajuda, é Ele que transforma as minhas ações em ações abençoadoras para transformar a vida das pessoas. E no final, quando chegarmos lá, nós vamos simplesmente dizer obrigado, Espírito Santo, porque tudo que eu fiz porque o Senhor me capacitou. Nesse mesmo documento, o Cânone de Dort, no
artigo de número 11, que traz como tema como Deus realiza a conversão. Nós lemos algo super interessante. Eu peço a você paciência para eu fazer essa leitura e você ouvir. Por favor, preste atenção. Diz assim: pela operação eficaz do mesmo Espírito regenerador, Ele também penetra até os recantos mais íntimos do homem, abre os corações fechados e abranda os endurecidos, circuncida o que era incircunciso e infunde novas qualidades na vontade. Faz viver a vontade outrora morta. A que era má, converte em boa. A indisposta em solícita, a rebelde em obediente. Ele muda e fortalece de tal maneira essa vontade que, assim como uma árvore boa, seja capaz de produzir o fruto das boas obras. Sabe quem é que leva a gente a produzir boas obras, meus irmãos? Pode dizer: o Espírito Santo. Sabe quem vai fazer diferença na sua vida? O Espírito Santo. Sabe do que é que nós precisamos? É justamente fazer aquilo que está em Efésios no capítulo 5, versículo 19. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe do que é que nós precisamos? Ser cheios do Espírito Santo. Ele vai te capacitar a fazer o que você não está conseguindo fazer, a vencer as dificuldades, as tentações que você por você mesmo você não consegue. O Espírito Santo vai trazer no seu coração a paz que você tem buscado e não tem alcançado. O Espírito Santo vai trazer no seu coração a certeza de que você nunca vai estar sozinho, porque Ele mesmo vai providenciar a certeza e a segurança de que estará com você todos os dias, em todos os momentos. No hino de número 3 do nosso hinário, Novo Cântico, na terceira estrofe desse hino, é cantado algo muito bonito. Eu não vou cantar, mas eu vou ler a letra dessa terceira estrofe para você, que diz assim: ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Esse hino fala sobre a Trindade, exalta o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há algo que você precisa fazer nessa noite. Jesus disse: eu tenho ainda muita coisa para falar a vocês, mas vocês não estão preparados. E eu acho interessante que ele diz: vocês não vão poder suportar tudo aquilo que eu tenho para dizer a vocês. Mas quando Ele vier, o Espírito da verdade, Ele vos ensinará todas as coisas. Sabe do que precisamos, irmãos? Sermos cheios do Espírito Santo. Jefferson, eu quero nessa noite dar a você a oportunidade de você mesmo dizer e convidar o Espírito Santo para que encha a sua vida, para que o Espírito Santo traga sobre você a capacitação, a coragem, a ousadia. O Espírito Santo traga a sensibilidade, a revelação, o poder, a graça, que estão disponíveis a todos nós e que muitas vezes passa despercebido, porque o nosso coração está enrijecido, endurecido. Mas hoje, Deus quer trazer quebrantamento ao seu coração e à sua alma. Amém?